o Dias Toffoli anulou o processo administrativo disciplinar contra o Apio. Foi aberto um TRF4. Isso significa que também anulou a decisão que considerou o Apio suspeito em todas as sentenças dele, em todos os despachos dele relacionados à Lava Jato. Então, na questão do processo administrativo, se ele anulou o processo administrativo, o afastamento do Apio não pode permanecer. Isto quem fala é o Serrano, Pedro Serrano. Eu conversei com o Pedro Serrano. Então nós demos essa matéria, fomos os primeiros a dar essa matéria, e a consequência natural é que volta o Eduardo Apio para a 13ª vara. Por que o processo administrativo ele tem que ser cancelado? E ele foi suspenso. Porque o Apio está sendo julgado, está sendo processado administrativamente numa corte que é suspeita. A corte administrativa, integrada por desembargadores suspeitos. Então, quem tem que conduzir o processo administrativo disciplinar, se achar que é o caso, é o Conselho Nacional de Justiça. Por quê? É o Conselho Nacional de Justiça que já está investigando a Gabriela Hard, o juiz Loraci Flores de Lima, o desembargador. E o desembargador também, Marcelo Malucelli. Por que o Apio tem que ficar no TRF4, que é sabidamente uma corte que está perseguindo? O Dias Toffoli não usa esse termo perseguição, mas descreve quais foram as decisões relacionadas a ele e diz, olha, é melhor até para preservar os desembargadores do TRF4 que essa corte administrativa não toque mais esse processo e que isso vá para o Conselho Nacional de Justiça. Então, uma vez suspenso o processo administrativo, não pode mais permanecer o afastamento. É claro que agora o TRF4 ele tem, não o presidente atual, mas esse grupo lavajatista, e vou dizer mais, esse grupo golpista, esse grupo ligado ao Moro, esse grupo ligado aos militares, esse grupo tem descumprido decisões do Supremo Tribunal Federal. E agora é preciso cogitar de mandar prender essas pessoas, esses desembargadores, porque descumprir ordem judicial é crime. E se isso é reiterado, eles têm que ser afastados, presos. Claro, porque está sendo reiterado. O Dias Toffoli fala isso com todas as letras. Todas. Diz que é descumprimento que é recorrente, repetido. Isso é um absurdo. Porque o TRF4 ele faz parte do sistema de justiça, ele não está acima do STF. O Rio Grande do Sul não é um país autônomo, o sul do país não é um país autônomo. Se submete à mesma Constituição que eu me submeto, você submete, que o Eduardo Apio se submete, que todos se submetem. Criaram um direito específico em Curitiba, referendado pelo TRF4, e esse direito parece que ainda permanece. Se você lê todo a decisão do Toffoli, são 38 páginas, você vai ver em vários momentos ele dizendo não foi cumprido nem decisão do Lewandowski, nem dele. E aí ele está ordenando. E agora, se não cumprirem, cadeia. Se afasta imediatamente. Eles não podem continuar. Porque qual é o medo que eles têm? E eu vou dizer qual é o medo que eles têm. Ali, um tem o rabo do outro. O Moro segura o rabo de todo mundo. Tem o rabão. E uma das condições que existem hoje para que o Moro segure o rabo daqueles desembargadores é a festa da cueca. É o vídeo da festa da cueca. Preste atenção no que eu vou falar. Esse vídeo existe. As ações do Moro estão documentadas e isso vai aparecer. E isso pega alguns desembargadores, porque o Moro segurou. Esse é o método do Moro. E os outros que estão tomando decisões lá, o Moro também sabe os podres de todos eles. E é isso que o Moro usa. Essa é a forma do Moro agir. Agora, um desembargador, ou qualquer que seja o juiz, que esteja sendo submetido à chantagem, ele não pode continuar no posto. Porque ele não pode promover justiça. Ele não pode tomar decisão nenhuma. Não pode tomar decisão nenhuma. Por quê? Porque qualquer um Moro da vida diz isso você não vai fazer. Então, quando esclarecerem a festa da cueca, tudo isso vai ruir. Tudo isso vai ter um sentido. Vai ter. Então foi por isso que disseram tal coisa. Vou dizer mais. A mulher que mandou para o Hotel Bourbon as garotas de programa para participar da suruba lá com os desembargadores, um deles, não vou dizer o nome aqui porque isso vai aparecer, é o que condenou o Lula, estava lá. A mulher, que é a Mirley, ela trocou de advogado.
o novo advogado dela está buscando acesso a um computador que foi apreendido pela Polícia Federal em 2004. Polícia Federal não, perdão, Polícia Civil, em 2004. E nunca foi devolvido. E é neste computador que estão todas as provas. Nome das pessoas que participaram, as mulheres que foram enviadas, quem pagou e as pessoas que participaram. Então, o TRF4 não pode tomar nenhuma decisão relacionada ao Moro. E nem a procuradores da Lava Jato, porque são ligados ao Moro. Porque o Moro tem informações que podem ser usadas contra ele. E isso vai vir à tona. E o Moro tem que ser mostrado na sua natureza. Que, segundo o Doni Garcia disse isso, a natureza dele é de chantagista. Foi por isso que ele adquiriu tanto poder lá no sul do país. Então agora, as condições para o Apio voltar já estão colocadas. Ele tem que voltar. O TRF4 pode criar alguma dificuldade. Pode ter alguma luta. O que é um absurdo. O que é um absurdo. Porém, isso pode ocorrer. Hoje eu sei que o Eduardo Apio, ele teve o salário dele cortado, ele não pode entrar em fórum. Para ele poder se manter, porque ele vai se casar agora, mas ele tem um casamento anterior que ele paga a pensão alimentícia, e ele tem que dar aula, porque foi cortado, a situação dele é difícil, o salário dele foi cortado. A situação dele é muito difícil, mas ele continua firme. E vou dizer para vocês que participaram ontem da terceira parte do Boa Noite, vocês tiveram um momento histórico para a gente falar tudo histórico, porque o Eduardo Apio, ele foi aluno do Lênio Streck, que estava dando entrevista. O Lênio Streck é professor de pós-graduação, então orientou o Eduardo Apio num curso de pós-graduação. Eu não sei se mestrado, doutorado, mas o Apio ontem entrou, comentou, assim, cumprimentou o Lênio Streck, e muitas pessoas ficaram falando sobre ele, ele falou humildemente ontem à noite. Não, eu só gostaria de voltar a fazer o meu trabalho. Ele se preparou para isso, ele é formado, ele entrou aqui na vaga, na 13ª vaga, por critérios objetivos, de seleção, legais. Não poderia jamais ter sido removido de lá, jamais, porque juiz é inamovível. E ele falou isso com toda a humildade, ninguém sabia da decisão do Toffoli. Aí chega hoje de manhã, o Toffoli dá a decisão que recoloca o Apio na 13ª vara. Então você vê, é bacana quando a gente, como jornalista, a gente fica contando a história do nosso tempo, colocando as denúncias, mostrando o que está errado, esperando a justiça. E quando você faz isso nessa live com o Lênio Streck falando, fundamentando porque a decisão lá do TRF4 é suspeita, injusta. Então você vê isso numa noite, e no dia seguinte a justiça se faz. Entra o Toffoli e dá um despacho em que fala que o TRF4 é suspeito para afastar o Apio, e o TRF4 não cumpre as decisões do Supremo Tribunal Federal, enquadra o TRF4. Porque o TRF4, ou eles vão para a bandidagem. Se os magistrados não cumprirem, vão para o crime. Entendeu? Claro que eles vão perder. Claro, esse país tem lei, esse país tem Constituição. Tudo bem que o Thompson Flores Lenz ia sempre em quartel, ficava ali, tipo aquela vivandeira lá, ficava ali no quartel. Agora, pouco antes do golpe, também esteve lá no quartel. Meu amigo, não tem espaço para isso. O Lula está mostrando, ele que assumiu, que governa com autoridade, legitimidade e com a Constituição, com a força da Constituição. Esse país tem lei, esse país tem Constituição. Então, se os desembargadores da TRF4 continuaram nesse comportamento, que é criminoso, descumprir a ordem judicial é crime, eles vão ter que ir para o PCC, eles vão ter que sair da magistratura, eles vão ter que ir para o crime. Entendeu? Agora, se quiserem continuar dentro de um país civilizado, vão ter que cumprir. E vão cumprir. Agora, vai ser uma luta. E a gente, aqui como jornalista, vai acompanhar.